E aí, pessoal, como estão? Vou fazer um resumo aqui sobre o que foi falado com relação ao conceito de saúde e doença proposto lá pela Organização Mundial da Saúde. Naquela definição que a OMS coloca, você viu que saúde ele é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Aqui a gente tem uma informação de interesse. E ele completa dizendo que, e não apenas, a ausência de doença. Ele cita, a ausência de doenças ou enfermidades. O que a gente tem aqui para discutir são esses dois pontos. O que significa não ter enfermidades ou doenças, e o que significam esses fatores físico, psicossocial. A primeira coisa aqui é entender que a proposta da OMS, que a gente usa com frequência, propõe que saúde é um princípio de uma tríade que envolve um fator mental, um fator físico e um fator social. E a gente até pode chamar de físico e psicossocial. Então, isso daqui seria um eixo psicossocial. Ocorre que, em tempos remotos, a saúde era entendida como relacionada a aspectos físicos do indivíduo. Então, quando o indivíduo tinha uma perda de saúde, ele tinha uma lesão. Então, era igual a lesão, igual a doença nos sistemas, principalmente ali que você consegue observar. Já o caráter psicossocial, ele denota características de saúde que se relacionam a processos mentais e como o indivíduo reage aos estímulos externos e a interação desse indivíduo em uma sociedade. Então, o aspecto mental, ele se refere a cargas que esse indivíduo recebe do ambiente, então estímulos externos que provocam nesse indivíduo alguma coisa que faz ele devolver para o ambiente externo. Isso aqui é um processo de cognição. Então, na cognição, os processos cognitivos, o indivíduo reage a estímulos externos. E aqui falando do ponto de vista de saúde, seria a mesma coisa na física, a gente coloca estímulos externos em cima do componente físico e ele reage a esses estímulos. No quesito mental é a mesma coisa. Talvez uma das coisas mais importantes para ressaltar nessa relação aqui é que esses fatores eles têm ligações que são indissociáveis. Então, não tem como você alterar um aspecto sem alterar o outro aspecto. Então, por exemplo, vamos fazer exemplos bem idiotas, mas, sei lá, você levanta de madrugada para ir no banheiro, dá uma canelada na quina da cama, e aí você tem primeiro o aspecto físico, a influência física na sua saúde, mas antes de ficar roxo, você já grita, você já xinga e já altera o seu processo mental e social. Se você de repente escorrega entrando na sala de aula, toma um capote lá, bate a bunda no chão, a dor da vergonha dói mais do que a dor da bunda. Então são fatores que são indissociáveis, a alteração de um altera o outro. Dentro desse princípio surge uma expressão bastante importante para a gente posicionar aqui, que são os distúrbios psicossomáticos. A expressão psicossomático vem do seguinte: o sistema nervoso ele é dividido do ponto de vista funcional em sistema nervoso somático e vegetativo, ou da vida vegetativa.
O sistema nervoso somático corresponde a processos conscientes, alerta. E o processo vegetativo corresponde a processos inconscientes, autônomos. De maneira que dentro desse item existe aqui o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que é um sistema eferente do ponto de vista anatômico do sistema nervoso vegetativo, que conduz funções sem o seu controle, por exemplo, dilatação de vaso, aumento de pressão de ejeção no coração, vasodilatações e vasoconstrições, sudorese, transpiração, processos que você não cuida pela sua consciência objetiva, né? São processos que ocorrem de maneira autônoma no corpo. Psicossomatização é quando o indivíduo ele tem uma alteração do ponto de vista mental. Então, lá na mente do indivíduo está acontecendo alguma alteração, algum distúrbio, e nada é feito, nada se corrige, e aí ocorre como se fosse um chamado de socorro para o sistema somático, e aí o indivíduo ele começa a produzir sintoma. E esse sintoma é um sintoma físico, muitas vezes. Então, começa a se produzir sintoma físico por um problema mental. Exemplo, vamos colocar de exemplo uma síndrome da fibromialgia, que tem um componente bastante importante ali de origem mental. Esse indivíduo aqui, ele sente dor no corpo inteiro, ele sente dor em todas as partes do corpo, cabeça, pescoço, tronco, tórax, abdômen, membro superior e membro inferior. O diagnóstico é feito, dentre outros fatores, com dor à pressão em 11 de 18 pontos espalhados por esse corpo. E esse é um indivíduo que refere uma dor muscular de um músculo que não tem problema. Então, é como se a pessoa produzisse sinais e sintomas que caracterizam disfunções e alterações dos sistemas em razão de um motivo mental, que aparentemente não parece. Exemplo, síndrome do pânico. Então, a pessoa tem uma sensação de quase morte, tem uma sensação de que vai infartar, de que está tendo uma arritmia, mas ela não tem nada no coração, o problema dela é mental. Tá? Então, é mais ou menos nesse princípio aqui. E essa tríade que eu acabei de comentar, ela é de importância clínica e de tudo que se refere à saúde, de maneira que o foco dos profissionais de saúde deve estar num ponto comum entre os três fatores. Então, a gente tem que dar atenção aqui para os três fatores. E para finalizar, eu comentei sobre a ausência de doença, que não significa saúde. Vamos dar um exemplo de, por exemplo, vamos colocar aqui um indivíduo, número 1, ele é do sexo masculino, ele tem 43 anos. O indivíduo número 2, ele é do sexo masculino e ele tem 73 anos. E esse indivíduo aqui, ele é produtor rural. Esse indivíduo aqui é cobrador de ônibus. Esse indivíduo aqui adora o que faz. Esse indivíduo aqui odeia o que faz. Esse indivíduo aqui sofreu um problema no coração e ele é um cardiopata. Ele é pós-cirúrgico. Ele fez uma cirurgia cardíaca. Ele tem limitações por conta disso. Já o indivíduo número 1 aqui, ele não tem nada. Ele é, entre aspas, saudável, no sentido de não tem doença diagnosticada. Só que quando a gente vai colocar para eles, por exemplo, quanto esse indivíduo 1 tem de saúde física, quanto ele tem de saúde mental, quanto ele tem de saúde social, e a mesma coisa para esses outros aqui. Eu diria, por exemplo, que esse indivíduo 1, ele tem uma saúde física mais ou menos. Ele deve ser obeso, deve ser sedentário, ele deve ter alguma outra alteração ali, né? Deve ter pelo menos em sobrepeso, a não ser que ele pratique atividade física.
Mas esse aqui, por exemplo, é um cara que, quando você pergunta assim, bom dia, ele fala só se for para você. Né? Ele não tem saúde mental e ele não tem saúde social. Já o primeiro indivíduo da nossa lista aqui, ele não tem saúde física. Ele tem uma patologia, ele é um cardiopata, ele é um doente. Entretanto, ele é um indivíduo que adora o que faz. Ninguém fala mal desse cara, ele está sempre de bom humor, ele está sempre de bem com a vida. Então, se a gente for ponderar a saúde dessas pessoas aqui, não pela presença de doença, mas por ser funcional, então a gente observa que a saúde não é caracterizada quando uma pessoa não tem uma doença diagnosticada, e sim quando um dado indivíduo ele tem funcionalidade para executar suas funções. Então, o principal objetivo aqui é relacionar que a ausência de doença não significa saúde, uma vez que ser saudável significa mais ser funcional e cumprir as suas atividades do que necessariamente ter ou não a doença. De maneira que o aspecto mental eu sempre coloco na parte superior, porque ele é o mais importante, dado que o aspecto mental tem uma grande capacidade de alterar o aspecto físico, gerando inclusive sintomas físicos que o indivíduo possivelmente nem consiga explicar o que é a origem daquilo que ele está desenvolvendo. Paro por aqui, daqui a pouco eu volto para falar de outro assunto. Valeu!